A ciência descobriu um negócio profundamente perturbador recentemente. Pois é. E vai muito além de só se sentir cansado. Exato. A gente sempre se pergunta por que algumas pessoas acordam cheias de energia às 5 da manhã, prontas para dominar o mundo, né? Aham. Enquanto outras só conseguem raciocinar direito depois da meia-noite. E o buraco é bem mais embaixo do que parece. Com certeza. Forçar alguém a tomar decisões complexas em um horário que não bate com o relógio interno não deixa a pessoa só exausta. Fica pior, né? Muito pior. Estar fora de sincronia pode literalmente tornar a pessoa mais propensa a julgar os outros com base em preconceitos e estereótipos. Nossa, isso é muito grave. E o nosso objetivo com essa análise profunda de hoje não é ficar repassando aquelas dicas de higiene do sono que todo mundo já cansou de ouvir. Não, de jeito nenhum. Nós vamos investigar a ciência por trás desse relógio interno mesmo. E para guiar a gente nisso, temos uma fonte fantástica na mesa hoje. É um artigo super detalhado. Sim, um estudo publicado na revista Personality and Individual Differences, lá em 2015. Conduzido pelo Felipe Loureiro e pela Teresa Garcia Marques. E isso, lá do Instituto Universitário, o IESPA, em Portugal. E a nossa missão nesse mergulho é desvendar esse conceito de cronotipo, sabe? E entender como ele afeta o nosso cérebro na prática. Sem contar que vamos descobrir uma revelação muito surpreendente sobre o quão bem nós conhecemos a nós mesmos. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Antes de falar sobre como a ciência mede nossos padrões de sono, a gente precisa entender o que exatamente diferencia as pessoas. Biologicamente e psicologicamente falando. Porque assim, nós somos uma espécie diurna no geral, mas existem essas diferenças enormes entre as pessoas, os famosos cronotipos. Exatamente. Na literatura, as pessoas se dividem nos tipos matutinos, que eles chamam de cotovias, e os tipos vespertinos, que são as corujas. Além dos tipos intermediários, claro. E aí é que entra um dado curioso, né? A maioria esmagadora da população, na verdade, fica nesse meio termo. Sim, cerca de 60 a 70% das pessoas se enquadram no tipo intermediário ou neutro. Caramba, a maioria absoluta. Mas, voltando aos extremos, qual é a diferença biológica real entre uma cotovia e uma coruja? A diferença é puramente fisiológica. É uma assinatura corporal mesmo. Nas pessoas matutinas, a temperatura central do corpo sobe logo de manhã cedo. Como se o corpo ligasse os motores de uma vez. Exato! E elas apresentam os maiores potenciais evocados visuais e auditivos justamente nesse período. Potenciais evocados. Tipo, o cérebro respondendo a um estímulo de luz ou som. Isso, a resposta neural delas é muito mais rápida e eficiente de manhã. Já nos tipos vespertinos, o processo é outro. Demora mais para engatar. Muito mais. A temperatura corporal das corujas vai subindo de forma super constante durante o dia e só vai atingir o pico lá no meio da noite. Sabe que eu gosto de pensar no corpo humano como se fosse um smartphone, né? Como assim? Tipo, a bateria de cada aparelho é otimizada de fábrica para carregar e descarregar em horários completamente diferentes, dependendo do modelo. Nossa, é uma ótima analogia. Só que o estudo também correlaciona isso com a personalidade da pessoa, o que me deixou meio intrigado. Sim, tem uma forte ligação. A literatura indica que os tipos matutinos tendem a ser mais conscienciosos, mais agradáveis, persistentes e inclusive tiram notas mais altas na escola e relatam maior satisfação com a vida. E aí me bateu uma dúvida crítica. Será que as pessoas matutinas são naturalmente mais bem-sucedidas nos estudos por causa do cérebro delas? Ou será que tem outro fator aí? Exato. Ou será que a sociedade simplesmente recompensa essas pessoas porque as aulas e o trabalho começam absurdamente cedo? O que é fascinante aqui é que o artigo não julga nenhum cronotipo como superior ao outro. Menos mal. Ele não faz esse juízo de valor, ele apenas aponta para fatos biológicos inegáveis. A sociedade estruturou os horários dessa forma. E quem tem a biologia alinhada com isso sai na frente. Perfeitamente. O que nos leva ao ponto central de tudo isso. Que é o que acontece quando rola um descompasso com o ambiente, né? Exato, já que o relógio interno afeta desde a temperatura até a personalidade da gente. O que acontece no cérebro se a gente pegar alguém e forçar a realizar uma tarefa complexa, bem fora do seu horário ideal? É aí que o texto apresenta o conceito do efeito de sincronia.
um modelo lá de 98 do May e Rascher. Efeito de sincronia. Tá. E como isso funciona no cérebro? Basicamente, o desempenho cognitivo difere de uma maneira drástica dependendo se a hora do dia corresponde ao cronotipo da pessoa. Se houver um encaixe perfeito, então o desempenho vai lá para cima. Exato, quando tem sincronia, tipo um indivíduo matutino fazendo uma prova de matemática de manhãzinha. Aham. Existe um controle inibitório muito maior, a capacidade da memória de trabalho fica excelente e a pessoa presta muito mais atenção. O cérebro opera na capacidade máxima. Mas e a falta de sincronia? A falta de sincronia é dramática. Ela reduz o controle executivo a um ponto assustador. Esse foi o detalhe crucial da pesquisa para mim. O estudo de Bodenhausen, de 90, que eles citam. Sim, o aumento de estereótipos. Pera, vamos deixar isso bem claro. Realizar uma tarefa importante no horário errado para o nosso corpo não só nos deixa mais lentos, Não, vai muito além da lentidão. pode realmente nos fazer julgar as pessoas com base em estereótipos. Tipo, a pessoa fica preconceituosa porque está com sono. Se conectarmos isso ao quadro geral da biologia evolutiva, faz todo o sentido do mundo. Como assim? Explica isso melhor porque é bem chocante. Pensar criticamente e inibir um julgamento raso consome muita energia do cérebro. É caro para o organismo. Certo, gasta muita caloria mental. Isso. Quando a energia cognitiva da pessoa está lá embaixo, devido a esse descompasso temporal, No cérebro entra no modo de economia de energia. exatamente. E aí ele recorre a atalhos mentais, que a gente chama de heurísticas na psicologia. Nossa, e os estereótipos são os atalhos sociais mais baratos que existem. Perfeito, o que explica perfeitamente esse aumento enorme nos julgamentos estereotipados quando estamos fora de sincronia. Caramba, sabendo de consequências tão drásticas de estar fora do próprio fuso horário biológico, como a ciência consegue medir isso direito? Então, por muitas décadas, o padrão ouro na ciência foi o questionário de matutinidade e vespertinidade. O famoso MQ do Orne e Osberg, lá de 76. Esse mesmo. Mas ele tinha um problema sério. Eram 19 perguntas muito complexas. É um teste muito longo, as pessoas perdem a paciência e a atenção, né? Demais, por isso eles desenvolveram uma versão reduzida, o RMQ, com apenas 5 perguntas. 5 itens é bem mais fácil de digerir. E como funciona a pontuação desse teste mais curto? As pontuações vão de 4 a 25 no total. Tá? Tipos vespertinos pontuam ali entre 4 e 11, os tipos neutros ficam entre 12 e 17, E os matutinos lá em cima. isso, de 18 a 25 pontos. E a pesquisa do Loureiro e da Garcia Marques focou justamente nesse teste, não foi? Foi o objetivo central deles. Eles queriam validar a versão em português desse teste reduzido de 5 perguntas. Certo. E eles usaram uma amostra de 134 estudantes universitários em Portugal. Isso, a maioria era mulher, tipo 66%, com idade média ali nos 21 anos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, na parte da linguagem. A tradução, né? Sim. Os pesquisadores esbarraram num detalhe muito específico para adaptar o texto para a cultura de lá. Eles não podiam simplesmente fazer uma tradução literal dos termos. Pois é. Os termos em inglês eram morning types e evening types. Eles traduziram para pessoas matinais e pessoas nocturnas. Usando aquele semudo mesmo, típico de Portugal. E por que eles tiveram que tomar esse cuidado todo na adaptação cultural do que é o período da noite? Porque o conceito de noite muda muito de cultura para cultura. Em Portugal, e até no Brasil também, as atividades noturnas só começam de verdade depois das 23 horas. Nossa, para um americano, 23 horas já é praticamente madrugada profunda. Total. Se eles não adaptassem isso, a percepção dos horários ia arruinar completamente os dados da pesquisa. Faz todo sentido. O que a gente considera tarde da noite varia muito do país onde a gente vive. Exato. E isso mostra que essas pontuações de corte, sabe? O 11, o 17, Os limites da matemática do teste eles não são verdades universais, absolutas e imutáveis. são convenções criadas pelos cientistas. São limites escolhidos de forma um pouco arbitrária e que devem, idealmente, considerar a cultura, o gênero e a idade das pessoas. Tudo depende do palco social em que a pessoa está inserida. Mas olha só,
O teste tem essas 5 perguntas abrangendo horários ideais para acordar, dormir, tudo isso. Sim, 4 dessas perguntas são bem focadas em horários específicos de rotina. Só que os pesquisadores tinham uma suspeita muito intrigante sobre a última pergunta desse teste reduzido. A 5ª pergunta. Foi o pulo do gato do estudo. Eles se perguntaram se precisávamos mesmo de todas as 5 perguntas. Porque essa 5ª pergunta, o tal do RMQ5, é totalmente diferente das outras, né? Completamente diferente. Ela não pede para você calcular horários mentalmente. Ela é uma autoavaliação super direta. Ela basicamente diz: é comum ouvirmos falar de tipos de pessoas nocturnas e matutinas. Qual dos seguintes tipos você se considera? É a pessoa olhando no espelho e dizendo, eu sou isso. E a grande dúvida metodológica era justamente essa. Essa pergunta funciona bem se for feita sozinha? Ou será que as pessoas só conseguem responder isso bem porque já vieram respondendo as outras 4 perguntas de horário? O famoso priming, né? Tipo um aquecimento para a memória da pessoa cair a ficha sobre quem ela é. Isso mesmo. Eles queriam saber se as 4 perguntas iniciais serviam como um gatilho mental para a última. E aí, como foi o experimento para tirar essa dúvida de vez? Foi super inteligente. Eles dividiram os 134 alunos em 2 condições. Metade respondeu as perguntas na ordem normal, deixando a autoavaliação por último, que eles chamaram de condição SA5. O fluxo padrão do teste. Exato. E a outra metade teve que responder a essa pergunta de autoavaliação logo de cara, primeiro de tudo. Sem nenhum aquecimento mental antes, a condição SA1. Perfeitamente. E quais foram os resultados? O pessoal que foi aquecido se saiu melhor. Estatisticamente falando, não houve diferença nenhuma. A capacidade das pessoas de classificarem seu próprio cronotipo foi simplesmente idêntica. Independentemente da ordem das perguntas. Sim. O item único correlacionou de forma quase perfeita com a pontuação total do teste inteiro. Nossa, deu algo tipo 0,878, né? É uma correlação muito alta. Incrivelmente alta. O priming não fez a menor falta. É como tentar descobrir se alguém é introvertido fazendo um quiz gigante de 20 perguntas sobre livros e festas. Quando você poderia só ser direto. Exato. É comparar isso com simplesmente olhar para a pessoa e perguntar: você prefere ficar em casa ou sair no sábado? E a ciência provou ali que essa resposta instintiva e direta é incrivelmente precisa. E os números finais confirmaram as estatísticas gerais da população que a gente comentou lá no começo, não foi? Sim, bateram certinho. A maioria esmagadora no estudo, cerca de 52%, foi classificada como tipo neutro. 30% foi matutino. Isso, e 17% apenas ficou no vespertino. E teve uma surpresa nos dados, né? Um desvio meio contraintuitivo. Teve sim. Ao contrário do que algumas hipóteses esperavam, nesse estudo específico, os homens pontuaram mais alto na escala de matutinidade do que as mulheres. Eles foram mais matutinos. Exatamente, o que mostra como a variabilidade demográfica é rica. Mas, no fundo, a grande descoberta aqui é sobre nós mesmos. Isso levanta uma questão super importante, sabe? A nossa autoconsciência sobre os nossos ritmos circadianos é altíssima. Nós já sabemos a resposta. Nosso corpo sempre soube. E para os cientistas isso é ótimo. Eles podem simplesmente usar uma única pergunta direta em pesquisas gigantescas no futuro. Economizando um tempo absurdo e recursos sem perder nenhuma precisão empírica nos dados. Exatamente. A intuição do indivíduo bate com a biologia real. Então, o que isso tudo significa no final das contas? Resumindo essa jornada toda, a gente viu que a fisiologia dita o nosso pico de energia com base na temperatura e nos neurônios. Não é só preguiça ou força de vontade. E vimos que ignorar isso, forçar a barra, cobra um pedágio pesado. Pode afetar até a nossa moralidade, como a gente viu no efeito de sincronia. Aquele aumento de estereótipos por falta de energia executiva no cérebro. Exatamente. E a melhor parte, nós não precisamos de testes gigantescos para provar quem somos. Instintivamente, lá no fundo, todo mundo já sabe o seu cronotipo. E o verdadeiro valor de adquirir esse conhecimento todo é a aplicação dele na vida real. Com certeza. Como a gente usa isso amanhã cedo? Bom, se nós somos tão conscientes do nosso cronotipo,
A gente deve usar essa intuição como uma ferramenta de planejamento. Agendar a vida em torno do relógio interno. Exato. Deixar para fazer trabalho profundo, reuniões difíceis ou tarefas cognitivas pesadas, só nos horários em que sabemos que nossa cognição está no auge. Jogar a favor do corpo e não contra ele. Perfeito. E para fechar esse programa de hoje, eu quero deixar uma provocação, uma semente para quem está ouvindo refletir com calma depois. Olha, lá vem. Se a ciência prova de uma forma tão simples e clara que os nossos cérebros operam em fusos horários individuais completamente diferentes, E que a gente tem uma autoconsciência quase perfeita sobre qual fuso é o nosso. exato, porque a gente ainda estrutura nossas escolas e a enorme maioria dos escritórios em torno de um único e rígido horário comercial para todo mundo. É um padrão monolítico das 8 às 6, né? Sim, vamos imaginar o ganho colossal de produtividade global e de empatia se a sociedade simplesmente confiassem no relógio interno que cada indivíduo já sabe que tem, O mundo seria outro. literalmente operando em um ritmo bem mais humano. Com certeza. Fica aí a reflexão para todos. Até a próxima análise profunda.